Fala galera, vamos falar um pouquinho da derrota da seleção brasileira para o Japão. Vamos avaliar aí, falar um pouquinho de Fabrício Bruno, Diogo Souza, de todos os jogadores da seleção brasileira que participaram dessa partida, desse vexame, da primeira derrota da seleção brasileira na história para o Japão. Da primeira vez que o Brasil tomou uma virada vencendo por 2 gols na sua história. É inacreditável, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês e vamos embora participar disso. Obrigado a todo mundo que estava com a gente lá no Flow Esporte Clube, que acompanhou também a live do Jogo do Brasil. Além disso, se você puder me seguir em todas as outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Lá eu falo de futebol todos os dias pra vocês, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, porque é o seguinte, cara, que loucura. Que loucura. Porque foi o seguinte, gente, o Brasil, ele perdeu algumas invencibilidades que foram doloridas, né? Perder hoje pra... Ah, cara, porque perder foi foda. Perder hoje mostrou muita coisa, né? Mostrou que o primeiro tempo foi muito bom do Brasil, né? O Brasil foi bem no primeiro tempo. E, assim, não apaga muita coisa, mas acho que ele mostrou muita coisa pro Ancelotti. A gente vai falar de Fabrício Bruno, falar de Diogo Souza. O Japão foi... Já não vou falar quem foi do Japão, porque nem vou falar do Japão, mas o Brasil foi Diogo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Henrique. Carlos Augusto, desculpa. Misturei Caio Henrique com Carlos Augusto. Casemiro e Bruno Guimarães. Luiz Henrique, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, né? Os três bem soltos e móveis na frente. Cara, o primeiro tempo o Brasil foi bem, tá? O Brasil conseguiu chegar bem no ataque, conseguiu trazer algumas triangulações legais, conseguiu levar perigo e levou perigo, né? Conseguiu fazer o gol numa bela troca de passes de Paquetá, Bruno Guimarães e Paulo Henrique. Que deixou o Paulo Henrique na cara do gol e ele bateu de 3 dedos com categoria para fazer 1-0. Depois do segundo gol, Paquetá de novo participando no gol, né? No primeiro um passe para assistência, no segundo assistência, um Vinícius Júnior, Paquetá, uma cavadinha belíssima para Gabriel Martinelli fazer o gol dele, 2-0 Brasil contra o Japão. E cara, depois daí, todo mundo achou que o jogo acabou, né? O jogo acabou. E o segundo tempo foi um desastre completo, tá? Foi um desastre completo. O Brasil tomou um gol, aí teve algumas substituições, né? Entrou Rodrigo, entrou Joelinton, Matheus Cunha, Richarlison, Estevão e Caio. Vou falar deles. Eu vou falar de jogador por jogador. E aí o segundo tempo foi um desastre completo, né? O Fabrício Bruno errou uma bola bizarra, um erro bizonho, uma falha técnica ali, desconcentrou, saiu do jogo e, um erro bizarro. E depois desse erro bizarro, o jogo ficou totalmente condicionado. O Brasil caiu muito mentalmente, o Brasil sofreu muito mentalmente, o Brasil desabou mentalmente. Essa é a realidade. O Brasil desabou mentalmente. E aí teve esse gol, aí depois teve um outro lance pelo lado direito, um cruzamento sozinho, bateu e o Fabrício Bruno botou pra dentro, né? Tentou até tirar, mas botou pra dentro, também foi mal. E o terceiro gol no escanteio, uma cabeçada sozinha, né? O cara ganhou do Paquetá. E aí é brincadeira o gol que o Hugo Souza tomou, né? A bola em cima dele e mudou muito isso. E cara, eu vou falar de jogador por jogador e é foda. Fabrício Bruno, cara, partida horrível do Fabrício Bruno, né? O primeiro tempo foi muito bom do Fabrício Bruno, mas o segundo tempo ficou totalmente condicionado. Ele foi o principal fator da derrota, né? Ele fez o Brasil perder a confiança, ele errou no lance capital da partida, que trouxe o Japão de volta, que fez o Japão entrar no jogo, ele deu um gol pro Japão praticamente, né? Foi muito mal, né? Não cortou, não tocou, podia ter dado um bico na bola e tentou sair jogando numa maneira bizarra, escorregou, caiu, enfim, foi infeliz e foi muito mal. E isso condiciona muito o Fabrício Bruno, porque depois disso ele claramente cai mentalmente, claramente ele sente o gol. O segundo gol ele participa fazendo um gol meio que contra, e aí já estava sendo marcado, perseguido pelo primeiro, e vai ficar marcada a derrota como erro do Fabrício Bruno, não tem como. E depois disso, a defesa do Brasil perde total confiança. O goleiro Hugo Souza, que a gente vai falar daqui a pouco, também ficou em choque. Mas o Fabrício Bruno, que é um cara muito seguro, um cara que erra pouco, que brinca pouco,
fez ao contrário no segundo tempo, né? Não sei se foi excesso de confiança, não sei se foi excesso de concentração, não sei, eu achei que foi uma falta de concentração, né? O excesso de confiança, na verdade, gerou a falta de concentração. E aí, errou numa falha grotesca, e que pra ele não pode acontecer. Por que não pode acontecer nesse momento? Era um cara que tava brigando posição, tá brigando por vaga na Copa do Mundo, e esses erros são erros que condicionam a vaga na Copa, são erros que condicionam a seleção brasileira, são erros que fazem muita gente repensar e duvidar dele. Ele com certeza não pode duvidar dele, ele sabe disso, ele não vai duvidar dele. Mas o Ancelotti pode ter tido uma pulguinha atrás da orelha e pode ter dificultado as próximas convocações do Fabrício Bruno. Esse erro gravíssimo pode sim condicionar demais a história do Fabrício Bruno na seleção, principalmente para um cara que estava brigando por posição e à procura de uma vaga para a Copa do Mundo. Então esse erro, a falta do jogar sério, falta de comprometimento em determinado momento ali, né, se perder, isso pode ter custado caro pro Fabrício Bruno, caro. Acho sim um dos melhores zagueiros do Brasil, acho sim que é um cara para estar na seleção, mas hoje ele foi muito mal e foi o fator da derrota. Diferente dele, o Hugo Souza. Acho que o Hugo Souza ficou muito tenso, ficou muito nervoso pro jogo dele. Não gostei da partida, achei uma partida horrível do Hugo Souza. Muito abaixo, muito nervoso, muito tenso. Falhou pra mim no terceiro gol, falhou pra mim no final, a bola escapole e vai pra fora. Claramente um goleiro que tava tenso e mostrou que não tem pra mim nível ainda de seleção brasileira. Mentalmente o nível dele está um pouco abaixo. Mentalmente ele sentiu a camisa da seleção brasileira e hoje eu não levaria o Hugo Souza para a seleção. Achei que foi muito mal. Achei que ele foi muito mal. Assim, ao ponto de não passar confianças para os atletas. E claramente para mim os jogadores sentiram isso. Gosto do goleiro, acho que é um goleiro muito decisivo, mas hoje eu acho que ele deixou a vaga muito em aberta. Mas tem os que não aproveitaram, como o Hugo Souza e Fabrício Bruno. Joelinton também muito abaixo, muito mal. Entrou no meio de campo e perdeu o meio de campo. O Brasil não conseguiu jogar bem no meio de campo. Acho que dificultou demais. Mal, perdido, estabanado. No final do jogo chutando umas bolas que não era pra chutar. Não gostei de Joelinton. Acho que o Ancelotti também pode repensar essa convocação. Os dois laterais esquerdos, pra mim, eu não levaria. Daí eu acho que o Carlos Augusto não pode jogar na seleção, acho que não tem nível de seleção, acho que é abaixo, defensivamente uma água, e é o principal fator dele. Achei que foi muito mal o Carlos Augusto na seleção. Caio Henrique, também acho que é um pouco abaixo. Acho que o Douglas Santos hoje é titular absoluto da seleção brasileira. De bola, de nível de bola, de qualidade. Um cara que chegou, vestiu a camisa tranquilo. Alexandre também é melhor que esses dois que jogaram hoje. Achei que os dois não aproveitaram. Diferente do Paulo Henrique. Achei que o Paulo Henrique já aproveitou muito a chance e se colocou nessa briga junto com o Vitinho, junto com o Wesley e Danilo. Não sei se o Danilo ele vai levar, mas se botou nessa briga pra jogar na seleção brasileira, pra estar entre os 23 convocados pra seleção, pra Copa. Acho que o Paulo Henrique fez uma ótima partida e botou um asterisco ali. Opa! Talvez eu mereça a vaga, hein? E não por... você acha ele mais jogador que o Wesley? Não acho. Mas eu acho que o momento dele é muito bom. E eu acho que ele aproveitou bem a chance que teve. Bruno Guimarães, fundamental. Casemiro, fundamental. Paquetá, muito bem mais uma vez. Acho que tem nível e tem que estar na seleção. Paquetá hoje, pela bola que ele joga. Bruno Guimarães, titular absoluto. Casemiro, titular absoluto. O Beraldo... Acho que vai ficar condicionado por conta do Fabrício Bruno, né? Que não fez um bom jogo. O Vini foi um jogo um pouco abaixo. O Martinelli foi bem também. E no ataque, achei que o Luiz Henrique foi mal. Achei que o Luiz Henrique foi muito abaixo. Gostei da entrada do Rodrigo, mas achei que o Luiz Henrique foi abaixo. Estevão também não entrou tão bem. Dito isso, achei que o Paquetá aproveitou bem. Bruno Guimarães aproveitou bem. Deixa eu ver aqui quem mais que entrou. Paulo Henrique. Casemiro. Martinelli aproveitou bem. O Richarlison tentou, mas abaixo. O Estevão não entrou bem hoje. E o Joelinton, pra mim, mal. O Rodrigo fez uma boa partida. Até tentou no que deu. É isso. Acho que o Fabrício Bruno tem que ser convocado novamente. Eu acho que ele pode ser convocado novamente, mas eu não sei se vai. Acho que eu não sei se vai. Marquinhos e Militão chegam forte. Gabriel Magalhães e Alex Sandro também chegam forte. Acho que na lateral esquerda
o Ancelotti conseguiu resolver a vida dele, que o Douglas Santos é titular, e aí a dúvida vai ser quem vai ser o reserva, e eu acho que o Alexandro está na frente nesse sentido. Beleza? O que vocês acharam? Uma partida pífia, hein? O Brasil não podia ter perdido, não podia ter caído mentalmente, independente dos erros dos atletas. O Brasil caiu muito mentalmente e foi muito mal na partida, isso a gente precisa dizer. Tá bom? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, tamo junto, é nóis.